Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E a minha convidada de hoje, ela faz, né? Ela é mentora de oratória, palestrante. Ela também empreende, né? É missional que fala, Marci? É empreendedora missional. Empreendedora, ó, já apresentei aqui antes, hein? E ela vai falar sobre vida com Deus, vai falar também sobre os projetos, mentorias, infoprodutos também, que ela trabalha, e vai ser incrível, então fique com a gente até o final. Como eu falei, então, estou aqui com Marci Barros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa noite, para a gente poder falar do amor de Deus, compartilhar experiências, né, com Deus na trajetória, no percurso, nessa jornada, falar sobre empreendedorismo, a oratória, a parte da comunicação. Tudo está ligado, tem conexão com as coisas do alto. Tudo tem um sentido e um propósito. Amém, amém. Vai ser incrível, então fique com a gente aqui, tá bom? Você é natural, né, de Mato Grosso, é isso? Cuiabá? Isso, Cuiabá. Como que você veio parar aqui em São Paulo? Gente, é um desafio muito grande, né? Vir sair de um estado, porque é uma cultura totalmente diferente. Você sai ali das suas origens e vem para a capital, que o pessoal fala que é a selva de pedra, né? Então fala assim, gente, se você conseguir passar uns 3 anos em São Paulo, você já está aprovada para ficar aqui na capital. Passou no teste. Então eu passei no teste, né? Pelo que o pessoal fala, é isso aí, eu passei no teste. Mas assim, na época, quando eu vim para São Paulo, a minha chegada aqui não foi muito fácil, né? Quando Deus ele lança a palavra dele, fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Então, assim, sair da zona de conforto, sair de perto dos teus, aonde está toda a parentela, aonde está todo mundo ali que você pode se reunir e se encontrar todo final de semana, você já não tem isso em outro lugar, né? E quando a palavra é liberada, você vai para uma terra prometida, a gente acha que vai chegar nessa terra, já vai achar tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo prontinho. Já vai chegar, vai achar tudo pronto. E na época eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava na prefeitura da cidade, lá de Várzea Grande, que é a cidade vizinha de Cuiabá. E eu tive que sair do trabalho, né? Porque meu esposo ele já veio primeiro, e ele começou a trabalhar, começou a se estabelecer aqui. E aí eu vim depois, logo depois com as meninas, né? Mas, assim, não foi muito fácil essa transição, não foi muito fácil, porque foi para mim, bem no início daquela época, foi um choque, assim, de realidade, de cultura. Porque cada estado tem uma cultura. Mato Grosso é conhecido por um estado hospitaleiro. As pessoas, elas são bem hospitaleiras, elas hospedam. Elas tratam as pessoas assim, mesmo que nunca viu, nunca conheceu. Eu não sei se isso é um pouco de ingenuidade, sabe? Mas, assim, as pessoas assim que nunca te viu. Se você chegar, a Vanessa está chegando aqui, é minha amiga. Se eu falar assim, a Vanessa é minha amiga, e tiver um almoço no domingo na casa dos parentes, já vão te receber como se fosse da família. Então, assim, é uma recepção totalmente diferente. Mas quando eu cheguei em São Paulo, assim, para mim foi um desafio muito grande. Foi um desafio grande mesmo. Esse desligamento de um estado para o outro não foi fácil, essa jornada. Esse desligamento, porque eu já tinha morado em outro estado anterior, que é o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul eu também passei ali meus desafios, né? Superei os desafios que eu passei naquele estado. Mas, assim, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles foram bem compreensivos comigo. Eles viram que eu via de outro estado. E naquela época eu falava muito puxada, assim, a linguagem lá de Cuiabá, lá de Mato Grosso. Então o pessoal até que pegava no meu pé, sabe? Eu falava, gente, eu estou sofrendo bullying aqui no Sul. Porque eu falava muito arrastado, sabe? Aquele sotaque arrastado de lá. E nesse percurso da jornada eu fui desenvolvendo essa parte da comunicação. E principalmente quando eu entrei para o curso de Direito, que eu fiz lá em Mato Grosso. Quando eu retornei, né, eu voltei do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, eu comecei a desenvolver essa parte da comunicação da oratória. E os mestres, os professores pegavam muito nessa parte, falavam, gente,
Não é porque vocês são aqui da região, que vocês são do estado, vocês têm que ficar falando muito arrastado, sabe? Assim, aquela linguagem bem arrastada, porque vocês vão chegar perante juiz, vocês vão fazer o estágio de vocês vão falar de qualquer maneira? Não. Porque a comunicação, a nossa linguagem, ela é tudo. Para qualquer lugar. A comunicação, ela é a chave que abre as portas da oportunidade. Então, a gente tem que saber se comunicar. Então, por essa professora, eu agradeço muito a vida dela, né, a professora Solange. Ela pegava muito no pé dos acadêmicos. Muito, muito, muito. Ela pegava mesmo e falava, gente, a parte da comunicação, da oratória de vocês tem que ser assim, assim, assim. Ela não admitia você falar assim, se você falava no sentido diminutivo, o pessoal falava assim, eu vou tirar minha carteirinha. Para quê? A professora falava, gente, carteirinha? Não. Que no carteira. Caso é a OB, né? É isso? A carteira da OB. Então ela falava carteira. Por que você está trazendo por diminutivo algo que é grande, que você está estudando, se capacitando, que você vai conquistar? Então, teve esse pessoal aí que foi me ajudando nessa parte de desenvolvimento, da comunicação. Quando eu fiquei esse período lá no Rio Grande do Sul, eu acabei pegando um pouco assim o sotaque lá do Sul. Até as minhas filhas, quando eu era pequena na época, elas voltou para Mato Grosso falando bem gaúchinha mesmo. Voltaram falando bem gaúcha. Mas a minha chegada aqui em São Paulo, já vai fazer 7 anos, se eu não me engano, 7 anos que eu estou aqui em São Paulo. Mas os primeiros anos aqui em São Paulo não foram fáceis. De adaptação. Já fica aquela coisa no coração por ter deixado a família, né? Sim. Todo mundo lá. E se adaptar aqui e ainda sem ninguém para ajudar, para dar um suporte também. Sim, não tinha. Com a cara e com a coragem, Deus, como dizem, só né? Deus pra gente contar. Mas bacana também que na faculdade ali, né, com os professores também foi um apoio bacana, porque ter bons professores, isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida. E aí você conseguiu se adaptar. Agora, há 7 anos, qual a visão? Assim, agora já tá tranquilo. Olha, eu falo, gente, eu venci o gigante aqui de São Paulo. Eu venci o gigante. Falei, agora, permanecer até quando o Senhor permitir, né? Para o propósito dele. Desenvolver aquilo que o Senhor quer que eu desenvolva neste lugar. Porque eu creio que quando o Senhor ele te remove, ele tira você de um local e traz você para um lugar, ele tem um propósito. E eu perguntei, Senhor, qual é o meu propósito de estar nesse lugar? Porque eu não quero ser apenas mais uma pessoa na multidão, mas uma pessoa que vem morar, uma pessoa que vem de fora, vem morar aqui no estado, para falar, eu moro em São Paulo, porque tem muitas pessoas que... Status, né? De status, né? Falar assim, eu moro na capital, eu moro em São Paulo. Não, eu acho que a pessoa, ainda mais quando a pessoa ela tem conexão com Deus, com as coisas de Deus, tudo tem que ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito. Então, eu passei por esse processo de amadurecimento também, em algumas áreas da minha vida que não foram fáceis. E eu falo assim, até meu esposo fala, amor, aqui é o lugar que os filhinhos choram e papai e mamãe não vê. Realmente. Os filhos choram e papai e mamãe não vê. Porque só você e Deus. Só você e Deus. Exatamente. Né? Mas eu creio assim que em tudo Deus ele faz as coisas perfeitas. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus em tudo que ele faz. E hoje agradeço a Deus porque eu consegui romper e vencer muitas coisas para mim estar aqui nesse lugar hoje. Você entendeu também que tem um plano maior. Sim. E por mais que às vezes a gente sente dificuldade ou até mesmo não entende isso, né? A pessoa não é tão sensível, a gente fala, mas eu preciso confiar. Porque às vezes o cenário nunca vai ser favorável daquilo que Deus falou, Sim. prometeu. Aí você fala, nossa, mas e agora? Eu vim pra cá e eu vou fazer o quê? E a gente fica realmente dependente de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente depende. Sim. E aí entra a confiança no que e Deus já época, derramou. Eu vim já assim com o objetivo. Eu vou chegar em São Paulo, vou fazer um concurso público, que na época eu queria ser polícia, né? Eu estudei para mim ser delegada, passar em concurso público, não foi para... você fez o curso de Direito para advogar? Poderia até ser, mas não é aquilo que está dentro do meu coração. Advogar, ir para tribunais e defender, não. Eu sabia que eu fiz o curso na época,
Eu despertei para fazer esse curso e eu sabia que tinha um propósito. E aí, nesse percurso, aí no meio da jornada da faculdade, eu quis fazer o curso para delegada, né? Fazer concurso para delegada. Aí depois eu fui parar e pensar e fui perguntar para o senhor, você quer, é isso realmente que o senhor quer? Que eu fique de servidora pública, de delegada, para lá e para cá, e andando em viatura, e resolvendo BO atrás um do outro. E os propósitos do Senhor também, para comigo nessa terra. Para unir, né, o propósito e a profissão. E aí eu fui perguntando para Deus, eu falei, Senhor, ser delegada. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, que estava naquela fobia de fazer concurso, e eu fiz. E aí eu fui classificada, não fui aprovada, mas fui classificada, mas tinha muita gente para ser chamada na época. Mas foi o momento que eu vim, fiz a prova e aí o Senhor foi falando comigo, algumas coisas comigo. E foi quando eu comecei a subir o monte de Aricanduva. E quando eu comecei a subir o monte... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Descer sem resposta. Não tem jeito, né? O pessoal que gosta de monte sabe que ali é algo muito profundo, é muito particular. Quer resposta? Vai pro monte. Eu fui pro monte. Fui pro monte, fui orar e fui perguntar pro Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nessa terra de gigante, a selva de pedra? O pessoal fala, você está na selva de pedra, Marci. Deus tem algum propósito, algo contigo aqui. Você está na selva de pedra. Se você derrubar o gigante, você vai ficar estabelecida para aquilo que o Senhor quer que você faça nesse lugar. E aí eu comecei a buscar no monte. Inclusive, eu até mencionei lá no Instagram, quando eu coloquei a legenda, que em 2019, um irmão muito abençoado, um homem de Deus, chegou até mim e falou assim, vai chegar um momento, haverá um momento em que você irá para a TV, você vai ser entrevistada, você vai falar as coisas do alto, você vai falar as coisas que o Senhor vai te entregar para você desenvolver no caminho, e muitas coisas, muitos sonhos o Senhor vai te entregar. E naquela época, quando ele entregou, ele falou, eu vejo você na televisão. Ele falava o tempo todo. E aí foi em 2019. Para chegar a 2024, a pessoa ela tem que perseverar, né? Perseverança. Por que perseverar? Porque foi liberada uma palavra há praticamente 5 anos atrás, né? 4 anos atrás. E você perseverar naquilo que não é no seu momento, mas é no tempo de Deus. E no tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus, é Ele que abre a porta, é Ele que dá a oportunidade, é Ele que fala, chegou o momento. Então só o Senhor sabe o que eu passei nesse lugar, esses anos, para me permanecer aqui. E eu fico nessa conexão, São Paulo, Mato Grosso. Que a família tá lá, Que né? a família tá lá. Nossa, que lindo, gente. Sabe o que eu acho incrível? Que Deus, ele, por mais que ele dê uma direção e às vezes fique em silêncio, em algum momento ele vai aparecer e vai falar, ó, é isso que eu tenho para você, por mais que demore. E aí a gente já fica, poxa, eu sei que eu tenho uma palavra já liberada para mim, para minha vida. Então a gente vai viver aquilo, independente do tempo que for determinado por ele. Sim. Então você tá aqui hoje também é um testemunho, né, tremendo, e isso alegra muito meu coração, porque a gente vai te ver muito na TV ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio, eu recebo. Que bacana. Então, pelo menos agora você já está assim, mais adaptada, já está mais confortável, você já se achou profissionalmente. Então, na verdade, a comunicação não foi a sua primeira opção, né? Você fez a faculdade, né? Sim, eu fiz a faculdade. Eu trabalhei no Juizado Especial Criminal, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Eu trabalhei na Defensoria Pública. E ali eu comecei a desenvolver trabalhos sociais lá em Mato Grosso. Eu fui presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Comunitária. O CONSEG ele abrangia naquela época ali 3 bairros, onde a gente tinha livre acesso ao Comando Regional da Polícia Militar lá em Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. A gente tinha acesso a eles. E aí eu desenvolvia palestras nos bairros para falar sobre segurança primária e secundária. E aí, conforme foi desenvolvendo essas palestras nos bairros, o pessoal falou assim, você não quer ser vereadora da cidade? Eu falei, gente, ainda não.
Deixa eu fazer a palestra aqui pro pessoal, dando essa instrução, porque eu amo isso. Eu amo poder ajudar as pessoas, trazendo informação, trazendo clareza daquilo que a pessoa, às vezes, tem uma dificuldade. E aí a gente também fazia ações sociais ali com a Defensoria Pública, né? A gente fazia muitos trabalhos sociais, onde o pessoal ia ali fazer, tirar a identidade. Às vezes eles não sabiam que documento que precisava para poder dar entrada em processo. A gente estava ali ajudando. E eu trabalho, faço até hoje também a parte de contrato, né? Contrato de prestação de serviço. Meu esposo, ele tem empresa, a gente tem uma empresa Agrobase Ambiental. E a parte jurídica, a parte de contrato, de prestação de serviço é comigo. Eu que desenvolvo essa parte de contrato. Ah, que legal. E aí depois você viu que a comunicação era algo que você se identificou, as pessoas gostavam também de ver suas palestras. Sim. Você começou a ajudar muitas pessoas. E aí surgiu também ser mentora de oratória, né? Isso como Surgiu. que... Aí você pensou, eu acho que isso daqui dá um negócio também. Sim, na realidade, teve um período aqui em São Paulo que eu procurei uma especialista em profissão. Ela trabalha a parte da profissão, desenvolvimento pessoal, e eu paguei algumas sessões para me conversar com ela. Porque na época teve um momento que eu estava assim muito em dormência, sabe assim, falei, gente, essa não sou eu. Essa não é a Marci. Tá numa dormência nesse lugar, parece que perdeu a essência. E aí eu comecei a fazer sessões com ela, com a doutora Rose. Ela falou assim, Marci, você já parou para analisar, para pensar que você fala muito bem? Que você se comunica muito bem? E eu falei assim, doutora, já me falaram isso no tempo da faculdade, né? Então, assim, estava se perdendo. E essa doutora, ela foi usada como canal, como instrumento para despertar. E ela falou assim, você tem uma oratória boa, você tem uma boa dicção, você pode ajudar muitas outras pessoas, Marci. Pessoas que não conseguem se comunicar. Pessoas que elas não têm essa confiança, elas ficam nervosas, têm bloqueio, você pode desbloquear essas pessoas. Eu falei, uau, tá aí? Falei, gente, Vambora. vambora. E aquilo dali ficou na minha mente. E esse irmão de Aricanduva, ele falava, você é empresária, você é empresária. Ele olhava para mim, você é empresária. O tempo todo ele falando, você é empresária. Você é empresária. Você vai ajudar muitas pessoas. E aí aquilo ali passou uns anos, né? Foi em 2019. E eu, em dezembro do ano passado, eu estava ainda nessa parte da dormência. Eu fui em um evento em novembro. Fui em novembro no evento do Pablo Marçal. Que era de virar a chave. O homem é bom na palestra. O homem é bom na palestra. Na comunicação ele é bom. Não adianta a gente falar que Pablo Marçal não é bom, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E eu fui nesse evento e eu falei, a partir de hoje, eu quero virar a chave de algo na minha vida. De algo na minha vida. E eu fui para esse evento e realmente a chave virou. A chave virou. E de dezembro para cá eu comecei a desenvolver os meus conteúdos, que são os e-books digitais, são assuntos da atualidade, são informativos em poucas páginas. Por quê? Porque conforme aqui a vida do paulista, não tem tempo para ficar, às vezes, lendo um livro muito extenso. E aí eu falei, por que não desenvolver e-books com até 21 páginas, 22 páginas, para a pessoa ler, fazer reflexão daquilo ali, né, que seja de impacto e que venha ajudar essa pessoa. E aí foi quando desenvolvi o e-book 7 dicas de como você desenvolver a sua oratória. Tem esse e-book, está hospedado na plataforma da Hotmart e da Eduz. E aí depois veio o e-book O Poder da Comunicação, Gestão de Tempo, Gestão das Emoções e por aí vai. Tudo que a gente precisa. Tudo que as pessoas precisam, tudo em e-book digital, em poucas páginas.
Uma leitura rápida, prática, com dicas práticas, eficiente, para a aplicabilidade da pessoa. Que às vezes a pessoa ela para ali. Ela precisa ali. Eu preciso de uma dica para mim. Como que eu posso estar desenvolvendo a minha oratória? Lá nesse e-book tem informações, diretivas que a pessoa pode pegar aquilo ali. Ela pode trabalhar com ela. Olha, inclusive tem até exercícios lá para a pessoa fazer de dicção. Exercícios. Então a pessoa ela vai lendo, lê aquele conteúdo. Puxa vida, é um conteúdo rico. É um conteúdo que está em poucas páginas, mas é um conteúdo que traz clareza para a pessoa ler e aplicar. Exatamente, que às vezes a pessoa acha que é só pegar o microfone, subir no lugar e começar a falar, né? Sim. Mas tem toda uma técnica, Tem toda você uma pode também, técnica. pegando mais experiência, né? Tem os exercícios, então isso melhora Tem. muito Sim. as pessoas, né? E tem gente que realmente tem um bloqueio demais. Por exemplo, eu na escola, eu não conseguia apresentar trabalho em faculdade, esquece. Eu era muito tímida, eu era assim, tinha muita vergonha de falar em público, né? Parece que não, mas eu ainda sou um pouco. Só que eu pensei assim, eu tenho que fazer porque é um chamado. Eu não me imaginava aqui, nem na área da comunicação, mesmo Sim. sendo formada em rádio e TV. Que eu fiz rádio e TV no 2000, só que assim, eu nunca usei pra nada. E hoje eu uso pro reino. Então hoje Sim. faz sentido. Mas tem pessoas que realmente têm muita dificuldade. Tem dificuldade. E deixa de fazer até mesmo alavancar a vida profissional porque não tem uma boa oratória, não sabe como se apresentar em público. Então é muito importante também esse Muito tipo de... importante. É uma área, um ramo muito importante. Por quê? Porque a comunicação é tudo. E para todas as Para áreas, né? todas as áreas. Para todas as áreas. Se eu te contar também que quando eu era criança eu escondia para me não apresentar trabalho, você vai falar, sério, Marci? Sério, Marci? Eu também escondia. Era quando falava assim, vai ter feira de ciências. Quando falava assim, ó, tem 5 colegas, somente 2 vai apresentar. Aí eu passava a bola, falava, fulana, vai. Vai, apresenta, você fala tão bonito, você fala tão confiante. Vai lá apresentar. Mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. E aí eu comecei a fazer o quê? Na adolescência eu comecei a fazer aula de jazz, balé, aeróbica. E aí eu comecei a fazer teatro. Conforme tinha apresentações de teatro na escola, eu comecei a desenvolver. Eu fui perdendo medo. Foi quebrando o gelo, né? Foi quebrando o gelo. Por mais que vinha aquele nervosismo, porque é normal a pessoa sentir nervoso, né? Mas o que não pode é esse nervoso permanecer ali o tempo todo e o medo te paralisar. O medo não pode paralisar. Sentir medo é legal? Às vezes é bom, porque às vezes vai te proteger de algo ali. Vai te frear. Vai te frear. Mas às vezes o medo muito consistente ali o tempo todo, aquele medo, aquele bloqueio, vai bloquear a pessoa não tem como avançar. Ela precisa avançar. E aí eu comecei a perceber que quando eu comecei a desenvolver essas atividades, a praticar esporte, foi me ajudando a desenvolver também. Foi me ajudando. E aí quando eu fui para a igreja, né, e fui participar do coral. Fui participar do coral. Várias atividades, né, Marci? Várias atividades. Eu gostava de fazer muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Mas isso é legal. Muito curiosa. Sempre se falar um assunto, se eu não souber no momento, eu vou lá pesquisar. Para depois eu tocar nesse assunto com a pessoa e falar, ó, agora eu tenho propriedade para falar. Mas se eu não sei, eu fico em silêncio. Mas se eu sei com propriedade daquele assunto, eu vou falar com a pessoa, vou conversar, vou trocar ideias, né? Que a gente tem que ter essa escuta ativa. A gente tem que saber escutar também a pessoa. Mesmo que você não concorde com a opinião que a pessoa está falando, mas às vezes é bom você ouvir a outra pessoa. Mesmo que você não concorde. Mas é bom você praticar essa escuta ativa e depois você falar. Uma comunicação verbal, uma comunicação não violenta com a pessoa. Para que ela possa entender com clareza aquilo que você está falando. Nossa, muito bacana. Gente, eu quero fazer esse curso com você, Marci. Você vai ser minha mentora. Inclusive, eu tô falando isso porque dia 16 agora de julho vai ter um evento, né, da minha amiga Sueli, do Entre Negócios, a primeira edição, e ela me convidou para ser a apresentadora do evento. Olha só que para umas maravilha. 100 mulheres. Eu vou precisar Maravilha. dessa mentoria, hein, Marci? Porque, assim, falar para as câmeras é mais fácil do que para um público de 100 pessoas, né? Sim.
Ontem nós passamos isso lá na Associação Comercial, lá no Distrital Tatuapé. Tinha muita gente naquele local, naquele auditório. Inclusive, meu esposo estava lá, que a gente foi receber o certificado da empresa. E aí o pessoal pegou no pé dele e falou, Celso, hoje você quer falar bonito, sua esposa está aqui, né? Sua esposa está aqui e está só te observando. Ele pois é, né? Então, eu tenho que falar bonito, porque senão a cobrança lá em casa. Então, assim, o que a gente pode estar ajudando. Amor, você pode melhorar nessa parte, você pode estar fazendo isso, você pode estar fazendo isso. E, inclusive, a gente estava fazendo uma estrutura de apresentação, porque a apresentação era 1 minuto. 1 minuto. Então, o que a pessoa fala ali no resumo de 1 minuto? A pessoa tem que estruturar o discurso dela, estruturar a apresentação dela. Porque, às vezes, a pessoa chega assim, e aí eu vi que muitas pessoas ficaram perdidas na apresentação, muitas pessoas ficaram nervosas, que começava a desaparecer assim, ó. Começava a desaparecer. A outra pessoa segurava o microfone assim, porque existe toda uma técnica também para segurar o microfone. Bom saber, eu nem sei se eu tô segurando certo, tá, gente? Você está segurando certinho, porque 3 dedos assim, tá? 4 dedos. Ah, muito bem, eu nem sabia que estava tão certo assim. Tá certo. Porque a maneira como a gente segura também o microfone tem muito a ver também com a postura e a apresentação. E de como vai sair a tonalidade do som da voz da pessoa no microfone. Porque às vezes a pessoa ela fala muito alto. Se a pessoa ela fala muito alto, se ela ficar assim com o microfone muito próximo, a voz dela, e dependendo também da parte de som ali, se tiver muito alto aquele microfone, a voz daquela pessoa, se ela já se comunica muito alto, vai sair muito irritante. As pessoas que estão ali recebendo, elas não vão receber de uma maneira legal. Vai incomodar aqui. Vai incomodar. Vai vir de uma forma irritante a voz da pessoa. Agora, se a pessoa ela já fala numa tonalidade baixa, aí vai toda a estrutura. Por isso que você tem que chegar no local antes, né? É o pessoal que vai apresentar, fazer palestra. Eles vão fazer a apresentação, eles fazem o teste, ele passa o microfone para ver se está ali de acordo com o que aquela pessoa vai falar. Olha, se a pessoa ela já fala um pouco baixo, ela vai ter que potencializar um pouco o volume, o tom da voz dessa pessoa. Foi o que eu treinei com uma empresária lá em Mato Grosso. E ela teve essa jornada comigo. E ela evoluiu muito. Ela evoluiu muito. Você quase não escutava a voz dela. Quase não escutava. A pessoa fica tímida, fala pra dentro. Isso, eu falei, olha, você tem postura, você tem uma postura, você chega no lugar assim, você já chega marcando. Mas vamos potencializar essa voz sua aí. Vamos aumentar um pouco a sua voz e através da leitura também. Sim. A leitura é tudo. Leitura, memoriza e a parte da escrita. A escrita também, a pessoa escrevendo, ela memoriza. A não ser que ela tenha algum bloqueio. E aí, para poder identificar, a gente faz um teste com a pessoa. É mais profundo. Ali. É mais profundo. E se ela tiver um bloqueio, tem também técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística. Né? Já ouvi falar também. A reprogramação mental, que trabalha essa parte com a pessoa. Você fecha os olhos e você vai fazer algo imaginário ali com a pessoa, como se ela estivesse no público apresentando. E aí a pessoa começa a viajar naquilo ali, sabe? E aí ela vai desbloqueando ali crenças limitantes, que às vezes vêm traumas de infância. Traumas de infância, falta de identidade. A pessoa às vezes não tem identidade reafirmada. Principalmente a pessoa, quando ela não tem uma conexão com Deus, ela fica muito ali naquela parte transicionada ali, que ela não sabe o que ela faz. É para onde que também eu vou. Não se sente capaz, que pode fazer aquilo. Não se sente capaz. Então, tudo é treinamento. Eu falo, você quer se tornar excelente em algo? Treina. É igual academia. Academia, eu preciso voltar a fazer academia, né? Eu fazia. Eu também. Eu vi que você luta. É. Eu vi que você pratica esporte, tá? Lutadora. Eu admiro também quem luta. Eu fazia taekwondo no Rio Grande do Sul. Fiz um período. Depois eu parei. Mas eu acho legal. Você faz Muay Thai? É Muay Thai, é. Eu fiz uma aula experimental numa academia. Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu falei, não,
Quero um personal pra gente fazer uma coisa mais individual mesmo, assim, um treinamento mais específico e realmente dar um resultado muito bacana. E como eu também não gosto muito de academia, eu falei, pô, eu preciso me exercitar. Porque Sim. também entra isso, né, espiritualmente, que é templo do Espírito Santo, a gente Templo do tem que ter, Espírito, a gente tem que ter esse precisa. cuidado com o corpo também. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa que não fique muito pesada, senão eu desisto, né? Se eu vou pra Sim, academia ou fazer dieta, são coisas que você tem que ter muita disciplina. Eu disciplina. falei, não, então tem que ser uma coisa que eu goste pra ficar leve. Futebol Sim, também, que eu jogo futebol, então é uma coisa que eu sempre gostei. Então são muito bom. coisas que eu faço com prazer e exercito o corpo. Muito bom. Isso é bom. É bem bacana também. E eu queria também que você falasse, porque assim, você falou de prática, né? Sim, Então, prática. assim, tem pessoas que acham que também é do dia pra noite que vai, pô, chegar e falar com Não, excelência. Então, a pessoa também tem que ter esse entendimento que tem que ter uma paciência para tem chegar no que ter resultado. persistência, treinamento, depende muito, vai de cada pessoa. A mentoria, ela é uma mentoria especializada. Então a gente vai de cada pessoa é um caso específico. Às vezes a pessoa ela tem a voz boa, tem uma boa dicção, mas ela tem o medo. O que está paralisando ela ali, ela tem o bloqueio. E aí vai ser trabalhada essa parte com a pessoa. Dependendo de. Tem pessoas que com 4, 5, 6 mentorias, 7, Já. já está já tá boa ali desenvolvendo a parte da oratória. Porque a oratória é um discurso estruturado, né? Não é algo que você vai ali até um local e vai falar, é isso, é aquilo. Não. É uma coisa estruturada, porque você vai impactar, você tem que impactar esse público. Você tem que persuadir esse público. Então, você escolhe um tema, em uma palestra, você escolhe um tema. Hoje nós vamos falar despertando para o seu propósito. Então, a pessoa ela vai ter que buscar aquilo. Vai ter que estruturar. O que ela vai falar para esse público? Desde a parte da entrada, a cordialidade, né? Falar boa noite ao público, porque o público ele tem que se sentir que eles são pessoas especiais, que eles estão ali. Esse público ele se locomoveu de um local para o outro para te ouvir. Então esse público ele não quer sair vazio dali. Esse público ele quer sair impactado. Esse público quer falar, uau, valeu a pena. Valeu a pena eu estar ali naquele lugar. Valeu a pena eu ouvir aquela pessoa. Como ela falou, conteúdos que agregam valor para a minha vida, que pode me ajudar. Então essa é a parte mais assim gostosa de você poder desenvolver esse empreendedorismo missional, que é você ajudar outras pessoas a despertar, destravar, dar voz às mulheres e homens que têm esse bloqueio e potencializar essa pessoa. Despertar, chamar essa pessoa para fora. Porque todos nós podemos ser oradores. Todos nós, através de treinamento. Porque tem pessoas que perguntam, mas é dom? A pessoa nasceu com dom, tem pessoa que já nasce falando, já não tem medo. Sim, pode ter tem porcentagem que tem pessoas que já desenvolvem, tem essa parte de desenvolvimento, mas nada que um treino não desenvolva essa pessoa. Porque até o filósofo daquela época, que era gago, ele conseguiu falar. E treinando na beira de uma praia, naquela época na Grécia. Né? Então, assim, todos nós podemos chegar onde a gente quer chegar. Através de determinação, persistência, a gente pode chegar onde a gente quer chegar. Que legal. E você Tudo falando, desculpa, você falando assim, e Deus trouxe ao meu coração também que tem muitas pessoas que deixam de fazer missões, por exemplo, ou evangelismo, porque tem esse bloqueio, não consegue falar de Jesus porque não consegue se conectar com as pessoas. Às vezes até no Sim. púlpito na igreja, né, pastores, pastoras que às vezes vão dar a palavra. Claro que eu acredito muito que o Espírito Santo ele capacita você, ele te instrui ali, né, em Sim. alguns momentos. Mas eu acho que pastores, pastoras, evangelistas deveriam também procurar, né, esse tipo de Sim, a oratória de mentoria. ela abrange Porque para o reino, né, você tem para o que... reino. A oratória ela pode ser a oratória religiosa para os líderes, a oratória política para os candidatos que precisam falar. Quem vai subir num palanque tem que saber falar, tem que saber persuadir. Aquilo que vai transmitir. Transmitir vai falar com clareza. Esse é o meu projeto, eu quero transmitir isso aqui para o público, que esse aqui é o projeto que eu quero trazer para a cidade. Então você tem que falar com clareza,
trazer o quê? Credibilidade para as pessoas. Se você não trazer credibilidade para as pessoas não vão te dar credibilidade. Por isso que eu falo, a comunicação é a chave de tudo. É a chave de tudo. Então pode ser para líderes, pode ser para acadêmicos de faculdade, pessoas que têm ali aquela timidez de apresentar TCC. Nossa, é um pânico, né? Falou de TCC, TCC, da bancada. A bancada, todo mundo ali te olhando. Eu ajudei muitos colegas na faculdade na época. Eu via que o pessoal tinha um bloqueio, assim, e eles falavam. Um dos colegas meu também, que estudou na época, falou assim, Marci, quando a gente formar aqui, eu vou montar um escritório, eu quero que você trabalhe comigo. Não, você fala muito bem, Marci. Você parou todo mundo na sala, todo mundo parou para te ouvir na apresentação de trabalho. Então, assim, eu fui desenvolvendo isso. Eu encontro professores que falam assim, Marci, se você fosse pro fórum lá, pro júri, para condenar os homens lá, Maria da Penha, você faz uma oratória exemplar. Mas, assim, essa é a minha missão, é ajudar a despertar essas pessoas. A oratória, ela pode ser abrangida em várias esferas, várias áreas profissionais. Sim. E aí você sente, né, de Deus também esse chamado, esse cuidado, que Sim. Deus chamou exatamente para isso, né, usando a comunicação. Usando a comunicação. Que lindo, que lindo. E eu queria que você também falasse uma experiência com Deus também, ou que você sentiu cuidado ali. Né? Não sei se foi nesse percurso dessa transição, né, de cidade, ou mesmo você fazendo mentorias, ajudando as pessoas. Uma experiência pra gente. Eu tive uma experiência de vida, inclusive está ligada à parte da voz, da comunicação, que eu acho que é algo muito importante. Foi quando foi detectado que eu estava na época com hipertireoidismo e que eu tinha que fazer uma cirurgia. E na época, quando eu procurava as pessoas para saber como que era essa cirurgia, a maioria das pessoas que eu fui procurar, que fizeram essa cirurgia, não tinha voz. E eu fiquei assustada. Eu falei, Senhor. Fizeram a cirurgia, mas sim, algumas perderam a voz. Não sei se foi alguma coisa da cirurgia, né, devido a algo que aconteceu ali. Mas assim, foram pessoas que falaram, olha, Marci, eu fiz essa cirurgia, mas a pessoa tinha que falar assim, colocando muita força para poder falar com uma ronquidão mesmo. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero perder minha voz. Eu não quero perder minha voz. Porque praticamente todas as pessoas que eu estava procurando, eu não achava nenhuma. Por incrível que pareça. Mas era algo para trazer intimidação, medo, né? Porque se eu precisava passar por aquela cirurgia, por aquela experiência, porque Deus deixou os médicos também, né? Para a gente passar pela mão dos médicos. E o nódulo estava crescendo. O nódulo estava crescendo na garganta. Inclusive, eu tenho a marca da cirurgia, uma marca que quase não dá nem para ver. Passaram-se os anos, né? E ela ficou bem cicatrizada. E 3 dias antes dessa cirurgia que eu passei, o Senhor me mostrou como que seria essa cirurgia. Uau. Ele me mostrou tudo. Tudo que ia acontecer lá dentro, desde a minha entrada no hospital. E ele falava assim para mim, filha, não se preocupe. Porque você vai passar por essa cirurgia, mas você não vai ficar sem voz, porque eu tenho propósito através da sua voz. E 3 dias antes dessa cirurgia, eu deitei, caí no sono, e aí veio o sonho. E ele me direcionando como que eu ia passar por essa cirurgia. E eu entrava no hospital, e vinham as enfermeiras, e uma dessas enfermeiras, ela cantava canções que eu nunca tinha ouvido na terra. E eu falei, Senhor, são canções celestiais. Essa enfermeira cantava, que eu acho que nem ela estava acreditando que ela estava cantando aquilo. E ela veio me tratando assim como se eu fosse uma, sabe assim, quando você entra assim num castelo de realeza, é a princesa ali, ela te trata com todas honrarias. E ela falou assim, você é a nossa princesa aqui, neste dia. Nós vamos cuidar muito bem de você. Nós vamos cuidar muito bem. E da mesma maneira que eu vi no sonho, da mesma maneira. Via essa mulher de branco, que era enfermeira, e ela cantava uma canção que eu nunca tinha ouvido aqui na Terra, que era a canção celestial. E ela cantou naquele hospital. E eu fui entendendo todo aquele sonho que eu tive.
E quando ela entrou, ela falou assim, nós vamos cuidar de você, você vai ser bem cuidada nesse lugar. Quando eu entrei ali para deitar na maca, e estava o doutor ali, o que eu achei mais interessante foi o doutor, que estava ali naquele lugar. Porque no sonho eu vi que era uma pessoa que representava autoridade. E eu falei, deve ser o doutor. Ele falou assim, pode deitar, princesa. Pode deitar que nós vamos cuidar de você. E você vai levantar com a sua voz muito melhor do que estava. Muito melhor. Não se preocupe, que já deu tudo certo. E eu falei assim, Senhor. E aí passou o momento da cirurgia e eu vi eles falando ali. E falou assim, gente, vocês estão sentindo algo muito especial? Nós estamos fazendo cirurgia nessa jovem mulher, mas tem algo acontecendo muito forte aqui. Eu não sei, vocês estão vendo? Aí eles falavam assim, é várias luzes que a gente está vendo. Eu falava, os anjos do Senhor estavam ali. Os anjos do Senhor estavam ali e Jesus, o médico dos médicos, estava ali para fazer aquela cirurgia. E foi tão assim, foi tão glorioso o que eu passei naquele lugar, porque depois da cirurgia eu chorava muito. Eu fiquei muito quebrantada. Porque tudo que eu vi no sonho há 3 dias atrás aconteceu dentro daquele hospital. Dentro daquele hospital. Então, se hoje eu tenho voz, é porque o Senhor, Ele me deu a oportunidade. Ele me curou naquele dia. Porque eu poderia ter ficado com sequela. Mas Ele não permitiu. Falou, não, você não vai ficar com sequela. Se eu falei que hoje você veio para esse centro cirúrgico, eu estou contigo, eu estou contigo. Não vai ficar sequela, não vai ficar dano. E eu honro e glorifico ao nome do Senhor, porque Ele esteve comigo o tempo todo. Quantos livramentos de morte eu já tive? O Senhor o tempo todo comigo. O tempo todo cuidando. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, não temas. Não tenha medo. E quando a gente ouve isso do nosso Pai Celestial, não tenha medo. A gente tem que se posicionar e tomar coragem para enfrentar aquilo que está à nossa frente. Gente, eu estou impactada aqui. Já pensou? É muito forte. É muito forte e é lindo, é incrível como Deus demonstra o seu amor para os filhos. Ele simplesmente nem poderia mostrar para você, nem poderia fazer você se sentir tão amada e segura. Sim. E poderia dar tudo certo na cirurgia mesmo assim. Mas Ele faz questão de falar, ó, sou eu, é a minha mão, são os meus anjos e você vai sair daqui melhor do que você entrou. E você teve relatos de pessoas que fizeram e não deram certo por algum propósito também, né? Sim. Que a gente não sabe. Mas aí você vê o cuidado de Deus na sua vida e a confirmação do seu chamado também, do seu propósito aqui na Terra, de levar, de você falar de Jesus também, né? Sim. E ajudar pessoas usando a comunicação. É muito forte. Gente, muito que forte. Incrível. Ai, meu Deus. Ó, eu nunca vou me acostumar com os testemunhos que eu recebo, porque eu faço programa de rádio também, toda semana, e a gente tem um quadro de testemunho. E eu falo isso, né, pros participantes. Gente, é cada testemunho, assim, um mais impactante que o outro. E eu nunca consigo me acostumar, porque você vê o cuidado de Deus, assim, com os seus filhos, que é uma coisa tremenda, assim. Tremenda. Aí não tem como não falar de Jesus por onde você for, né? Não tem como. Deus, Ele é incomparavelmente lindo, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Ele é incomparavelmente lindo. E o médico dos médicos, gente, não tem como. Médico dos médicos. Já pensou você na sala e você saber que Jesus está lá com seus anjos? Nossa. É muito forte. Que privilégio, hein, Marci? Muito impactante. Muito impactante. Legal. E você até comentou comigo, né, ali nos bastidores, né, aqui por mensagem também, que você foi a primeira da família que foi convertida. Sim. A sua família era católica e eu queria que você falasse também, né, porque para ser queridinha assim de Jesus teve um processo também. Eu espero assim que essa entrevista nossa possa alcançar muitos jovens, muitos adolescentes. Porque é a fase que a pessoa está ali em conflito interior. E como os meus pais, na época da minha infância, nessa trajetória, até eu conhecer ali o amor de Deus, que eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu buscava. Eu queria muito buscar algo. E naquela época, eu
eu estava cheia de conflitos interiores, coisas de adolescente. Né? E aí os meus familiares, o meu pai e a minha mãe, eles não iam na igreja. Né? Tinham a vida cotidiana deles, a rotina, trabalho. E eu procurava algo que não tinha dentro da minha casa. Eu procurava algo. E eu falava assim, eu até pensava assim, eu falava assim, será que eu acredito em Deus? Será que... Porque eu ficava pensando assim, eu falava, gente, tem alguma coisa, eu tô procurando alguma coisa. E aí depois que, mais na frente, eu fui ler o livro Descobridores de Deus, eu fui entender. Mas naquela época, adolescente, eu procurava alguma coisa. Eu queria paz. Eu queria paz de espírito. Porque eu tinha muito conflito interior. E aí, com os meus 14 anos, com meus 13 eu comecei a fazer coral. Eu ia na frente da minha casa, tinha uma igreja, e todos os adolescentes iam lá, né? Não era uma igreja evangélica, era uma igreja católica. E o pessoal via que eu lia muito bem. E aí começou a falar, não, Marci tem que ler essas coisas aqui, Marci é boa para ler, e colocava eu na leitura, para me segurar ali. Eles ficavam tentando me segurar. Estratégia, né? Aí eu falei assim, não, mas eu não estava ainda sentindo algo assim que eu estava buscando, que eu estava procurando. E eu falava, tá faltando alguma coisa. Foi quando eu estava passando em frente a uma igreja, na Avenida Filinto Miller, lá da cidade, e começou a cantar um louvor. E esse louvor que eu ouvi, eu falei, opa, sabe quando o louvor começa a te atrair para dentro daquele lugar? Eu estava sozinha. Eu estava passando por aquela calçada e aquele louvor ali começou a me chamar lá para dentro. Começou a me chamar. E aí eu falei assim, eu vou entrar aqui dentro. Aí eu falei, mas eu vou entrar aqui, esses pessoal aqui, esses crentes pegam no pé da gente. Ninguém gosta de crente, né, gente? Né? Aí vai perguntar, você quer aceitar Jesus e tal? Aí eles vão me ver. Mas foi algo muito mais forte. Ali já não era nem a parte de religião, né? É a parte ali de conexão com Deus, você se conectar. Você ativar sua fé, você ativar sua identidade. E como eu tinha muito esse conflito, como eu não nasci assim no lar cristão que você vê ali, que tem muitas pessoas que têm essa dádiva de ver o pai e a mãe ali orando. É uma dádiva mesmo. É uma dádiva de Deus. Quem nasceu aí no berço, no lar cristão, agradeça a Deus. Louva a Deus pelo lar que vocês vieram. Essa base que seus pais te dão. De estar aí orando, de estar buscando, de estar ali falando da palavra de Deus na mesa. Porque a mesa é um lugar muito importante. A mesa é o lugar de repartir o pão. É o lugar de repartir a palavra. É o lugar de onde senta todos na mesa. É olho nos olhos. É ali que você vai saber quem está bem, quem não está bem. E muitas famílias já se perdeu isso. De sentar na mesa. Muitas famílias já não sentam mais na mesa. Devido à tecnologia, celular, filmes. Não que eu sou contra filmes. Todo mundo pode assistir filme, série. Mas que isso foi se perdendo. Foi se perdendo. E que isso tem que ser resgatado novamente à mesa. Então eu procurava algo. Porque eu não tinha ali. E foi quando uma das minhas colegas de escola, 2 colegas minhas dormiam lá em casa, que a gente ia fazer trabalho de escola. E eu não me esqueço até hoje. Uma dessas minhas colegas foi lá, dormiu lá em casa, que os pais dela até não queriam muito, sabe? Aí ela pediu tanto assim, não, pai, a Marci é tranquila, a família dela é só a Marci, que é a maior, o irmão dela é pequenininho, porque os pais não queriam, né? E, às vezes pensa que tem um irmão mais velho, né? Então, assim, por precaução, segurança. Mas falou, não, a Marci é a mais velha. Deixa eu dormir na casa da Marci. E essa colega minha, quando foi lá para casa, ela foi para lá, a gente fez trabalho. Aí a gente foi tomar sorvete. E fomos fazer bastante coisa. E depois, quando ela veio para poder dormir, eu vi ela dobrando o joelho. Ela dobrou o joelho dela, adolescente. Aquilo dali me chamou tanta atenção que eu falei, opa. Isso aqui não... Eu não vejo isso na minha casa. E aquela adolescente, ela ajoelhou e ela começou a orar. Ela começou a falar com Deus.
Eu achei aquilo ali tão lindo, tão impactante. Eu falei, gente, nem eu consigo falar com Deus dessa maneira. Do jeito que a minha colega está falando. Ela está orando, ela está buscando. Aquilo dali me constrangeu de uma tal forma que eu falei, eu quero esse Deus que ela está orando, que ela está servindo. Eu quero essa intimidade. Eu quero essa intimidade. E ela começou ali a fazer aquela oração linda, e eu não me esqueço até hoje. Não esqueço até hoje, ela falou assim, Senhor, abençoe a Marci, que ela possa conhecer o teu amor. Que ela seja alcançada, a família da Marci, que ela seja alcançada, os dela, que ela venha sentir o que eu sinto. Porque eu estou orando, e o Senhor está falando comigo que ela está com isso no coração dela, que ela também quer orar. Ela quer falar com o Senhor também, como eu estou falando. Naquela hora o Senhor revelou para ela. E ela orando ali. Eu falei, gente, como que pode uma adolescente que está ali naquela fase ali de conflito, né, indo para a juventude, aquele conflito, por quê? Você às vezes quer fazer uma conexão com Deus, e o inimigo não, mas você é muito jovem. Para quê? Vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo? Entregar sua vida para Jesus? Olha o tanto de tempo que você tem ainda, mocidade. Você tem que aproveitar a vida. Tem muita coisa aqui fora. Tem muita coisa para você aproveitar. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa assim, que eu falo até para meus pais, eu falo até hoje, vocês nunca tiveram trabalho comigo, que eu nunca fui uma pessoa que bebi. Eu nunca tomei bebida alcoólica. Eu nunca mexi com parte de vícios. Né? Eu nunca fui... Eu gostava muito de sair na época, para mim, dançar. E na época, não podia nem entrar naquela época. Se a pessoa quisesse ir para boate, você tinha que ter alguém de maior para poder te levar. E lá na cidade, se você quisesse entrar em algum evento, você tinha que ter alguém de maior, tipo apadrinhamento. Sim. Senão você não entrava. Um responsável. Um responsável. E aí tinha matinê no domingo. Mas mesmo assim, se às vezes você ia em algum local assim, eu ia, eu falava... Então assim, veio muito. E quando eu encontrei Jesus e entreguei minha vida para Ele, quando foi nessa igreja que eu entrei, e eu me rendi naquele primeiro dia, eu falei, gente, como que pode? Quando o Senhor quer fazer. Faz na igreja de crente. Faz na igreja de crente. E aí eu entrei, e aí estava cantando aquela canção, aquele louvor, e foi muito impactante na minha vida. E eu confirmei Jesus na minha vida, que eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. E naquele momento veio uma autoridade lá, o pastor veio, orou por mim e falou assim, jovem, você está fazendo uma aliança essa noite com o Senhor. E aqui dali mexeu muito comigo. Você está fazendo uma aliança com Ele, e Ele está fazendo uma aliança contigo também. Sabe por quê? Ele vai alcançar os teus. Crê no Senhor Jesus. Atos 16, 31. E será salvo tu e toda a tua casa. Será salvo os teus. Eu fui a primeira a entregar, eu me derramei naquele dia. Porque eu me conecto muito com o louvor. Como eu fazia coral, aula de canto. Então eu me conecto muito com louvor, com adoração, com as coisas que entoam o nome do Senhor, né? E naquele dia foi algo muito forte, foi algo muito impactante. E a aliança que o Senhor fez comigo, que Ele iria alcançar os meus. Que Ele iria alcançar os meus. E aí eu comecei a servir o Senhor naquela época, eu fui para o Ministério de Dança, porque eu já fazia dança na adolescência. Eu já fazia aula de dança, aí eu fui para aula de dança. Aí depois eu fui para o grupo de intercessão, aí depois fui para o grupo de louvor. E eu fui desenvolvendo. Mas não foi fácil. Se eu falar assim, Marci, você não teve quedas? Tive, porque era uma guerra. Porque você é a primeira pessoa a ser alcançada de sua família. Você acha que o inimigo das nossas almas ele vai ficar satisfeito? Imagina. Uma jovem acabou de entregar a vida para Jesus, pois eu vou derrubar ela. Eu vou jogar banquete para ela. Vou jogar banquete para ela se perder o tempo todo, para ela não firmar. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo das nossas almas, ele faz isso. Vou falar assim, Marci, então depois que você aceitou Jesus na adolescência, você já ficou firme de lá para cá, até lá. Não, teve trajetória. Teve quedas, teve caídas, recaídas, e aí teve que se levantar novamente. E tem que se reinventar novamente. E aí, na época...
através de muita oração, torres de oração. Eu participava muito de torres de oração. Como o Senhor tinha falado que Ele ia alcançar os meus. Aí foi muita oração para minha mãe se converter. Aí muita oração para o meu pai. E eu levava o meu irmão, como eu era a irmã mais velha. A minha mãe trabalhava muito e viajava, a viagem a trabalho. Eu levava meu irmão para a igreja comigo. Ele ia para a vigília comigo. Ele ia para os lugares onde eu ia. Ele estava ali. Até o pessoal falava, nossa, mas você cuida tanto, o senhor parece ser seu filho. Não, mas ele é meu irmão, eu estou aqui cuidando dele. E teve uma vez a vigília que o meu irmão, ele tava um grupo de pessoal orando, tava grupo de pessoas orando de joelho no chão, né? E aí quando eu fui ver, meu irmão tava de joelho. Ele tava de joelho no chão, pequeno. Porque ele foi vendo ali aquele ambiente, ele foi percebendo o que as pessoas naquele ambiente estavam fazendo. E aquilo ali foi impactando, eu acho que a vida do meu irmão, novinho ainda, criança, e ele começou a orar. E aí, meu irmão orando, ele começou a orar, ele falou assim, Papai do céu, Senhor, abençoe o meu pai, liberta o meu pai e a minha mãe, para que eles possam vir para a igreja servir o Senhor. Então, assim, aquela semente, aquela decisão que eu tomei, e aí foi alcançando meu irmão, aí foi alcançando o meu pai, depois foi alcançando a minha mãe. Impactou na sua família. E aí foi começando a impactar tios, tias, primos. E na época, a minha avó materna, ela já estava indo em uma igreja, porque teve uma prima minha que estava passando uma situação muito difícil na minha família materna. E isso fez a minha avó ir para a igreja buscar. E ela começou a ir. Nisso que ela começou a ir, a minha avó começou a orar e começou a orar pela família. Aí depois da minha avó que ela começou a ir, eu já comecei a ir. E aí foi vindo, foi se espalhando assim, ó. Foi se espalhando. Mas nessa trajetória, falar assim, servir Jesus é fácil. Não é. Mas com ele na caminhada, na condução, te dando força, te fortalecendo, por mais que você passe por fases na sua vida. Às vezes vai ter fases que você vai estar ou vai ter fases que vai estar lá. Mas em todas essas, você sabe que o Senhor está com você. Sim. O importante é não desistir da caminhada. Não desistir. Com Cristo, por conta dos obstáculos, dos problemas que acabam aparecendo, porque isso é natural. Então as pessoas às vezes acham, servir a Deus eu vou ter a vida perfeita. Não vai. Não vai. Mas você vai ter paz no coração em qualquer situação. Sim. Então essa é a diferença. E também aceitar Jesus garante também, né, a nossa vida lá no Sim. céu com Ele. Claro, né, tem que fazer tudo certinho também, né? Não é só... Fazer, né, desenvolver a nossa jornada aqui. E Deus é irresistível, né, gente? Ninguém consegue resistir. Marci, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Mas, assim, ainda tem um pouquinho de tempo ali. Eu quero que você fale também das pessoas. Faz novamente a divulgação, né, dos seus produtos, suas redes sociais. E depois também uma mensagem para os telespectadores. O que Deus colocar no seu coração para a gente fechar com chave de ouro aqui. Ok. Pessoal que está nos acompanhando, assistindo essa entrevista aqui ao vivo, quero falar para vocês que se você tem dificuldade de falar em público, pode me procurar lá no Instagram, @MarciBarrosOficial. A gente agenda uma mentoria com você personalizada, online ou presencial. Você que precisa destravar a sua comunicação. Eu trabalho também com e-books digitais. Ali tem os links ali na rede social. Você que gostaria de estar adquirindo o e-book digital, para você estar aí desenvolvendo a sua parte pessoal, intelectual, profissional. São e-books didáticos, práticos, com conteúdos relevantes e que vai ajudar muito você ali na sua jornada, no seu desenvolvimento, tá bom? E se você precisar de palestra para desenvolvimento pessoal e profissional, pode me chamar ali também. Eu agradeço a oportunidade, Vanessa, por estar aqui nessa noite, compartilhando, falando do amor de Deus, falando de Cristo, falando sobre a jornada profissional, porque tudo está envolvido, né? O desenvolvimento pessoal e profissional está envolvido com também a nossa parte espiritual. E eu quero falar para todos vocês que estão assistindo essa entrevista, de que o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Todos aqueles que entregam a sua vida, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Porque o que leva você a Deus é a sua fé, é a sua conexão com Deus. Então vocês que estão aí na dormência, que precisam de um despertamento, adolescentes, jovens, adultos, famílias, busque o Senhor, traga para sua casa a essência da adoração, a essência da oração, porque sem Deus a gente não é nada. Se com Ele nós passamos momentos difíceis, você imagine sem Deus, uma pessoa sem Deus. Nós precisamos conectar com o Eterno, que é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos chamou, Ele nos atraiu. E saiba que existe um propósito debaixo da terra. Há tempo para chorar e há tempo para se alegrar. Há tempo de prantear, há tempo de ser humilhado e há tempo de ser exaltado. Existem estações, existe tempo para todas as coisas. E existe um tempo de Deus determinado para cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade e que o amor de Deus, a presença de Deus, venha envolver a casa de vocês, a família de vocês, os seus negócios. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Eu também já recebo essa palavra. Amém. Eu também recebo. Muito obrigada, já quero agradecer pelo seu tempo, pela sua Sim. disponibilidade, por tudo que você compartilhou aqui, né? Foi muito incrível. As portas aqui estarão sempre abertas. Obrigada, Vanessa. Que Deus abençoe. Te usando, te capacitando para alcançar Amém. mais vidas também. Amém. Nessa terra. Peraí que tá. Deu falha aqui no microfone. Calma aí que eu vou voltar para despedir de vocês. Acho que não dá pra ver. Aqui, ó, pronto. Marci me emprestou o microfone dela aqui para eu finalizar, gente. Desculpa. Então, você que ficou aqui com a gente até agora também, compartilhe esse link. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e também sigam as páginas aqui do link abaixo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.